e vocês podem me interromper e a gente vai conversando à medida do possível. Bom, a primeira noção que a gente precisa ter quando a gente vai falar sobre tumores hematológicos, o Dr. Rafael começa a falar, brincar muito comigo, ele fala assim, esses tumores líquidos, né? Na realidade, a gente precisa realmente entender um pouquinho da hemopoiese. Isso por quê? Porque a célula tumoral hematológica, ela vem em algum momento, de uma dessas células que já foram originadas na nossa medula óssea. Então, como que a nossa medula óssea funciona? Basicamente, a gente tem uma célula multipotencial, que é a nossa stem cell, e ela tem basicamente 2 progenitores que vão tendo os estímulos de maturação, que é o que a gente vai encontrar os elementos do nosso sangue periférico. Então, a gente tem um progenitor mieloide e um progenitor linfóide. Vê se você consegue aumentar um pouquinho o seu som, por gentileza. Ou falar um pouquinho mais perto do microfone do computador. Esse tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Então, como eu estava dizendo aqui, esses progenitores vão recebendo sinais e estímulos para amadurecer, e aí vão dar origem às células que vão formar os elementos do sangue periférico. Então, nós temos o progenitor mieloide e o progenitor linfóide. Esse progenitor linfóide vai dar origem aos nossos linfócitos, que também vão se diferenciar entre os linfócitos B e os linfócitos T. O que também é importante dizer que existe um progenitor megacariocítico, que é o que vai acabar formando as nossas plaquetas. E o progenitor mieloblasto, que vai dar origem a basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito, que é tudo que a gente tem no nosso sangue periférico. Quando a gente está falando dos linfomas, a gente está falando desse pedacinho aqui, tá? Então, parte dos linfomas são originários dos linfócitos B, a maioria, cerca de 80%, e parte dos linfomas são originários desse linfócito T aqui, cerca de 20%, basicamente. Não dá para a gente falar do linfoma sem a gente lembrar do nosso sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é toda essa rede que acaba colocando todos os nossos linfonodos, que são os nossos gânglios, né, seja cervical, área de mediastino, axilar, região retroperitoneal e espinal. E existe uma comunicação muito intrínseca da rede linfática com os órgãos hemopoéticos. E aqui a gente está falando de timo e do baço. Então, é uma rede que se intercala e ela acaba se comunicando muito intensamente. Então, naturalmente, quando eu tenho um problema na minha medula óssea, consequentemente, o meu baço também vai receber esse estímulo de problema, vamos dizer assim, e toda essa rede linfática também vai trazer algum tipo de reação. Então, dentro desse sistema linfático, a gente precisa realmente saber que o linfonodo, ele é uma estrutura que ele existe no nosso organismo, então todos nós temos essa cadeia enorme de linfonodos. É normal a gente palpar gânglios, seja no pescoço, em região axilar, enfim. E esse linfonodo, ele tem uma cápsula de tecido fibroso e por ele acaba vindo todos os vasos aferentes que vão drenar a linfa e vão caminhar por esse trajeto todo volto desse linfonodo e com isso essa circulação acontece. Por que eu estou falando isso? Porque realmente as neoplasias hematológicas, elas realmente estão imbricadas no sistema linfático. Então, basicamente, os linfomas é um grupo heterogêneo de neoplasias, são originárias mais ou menos células B, cerca de 80% a 90%, e das células T, uma menor porcentagem. A apresentação clínica é muito ampla, a gente vai ver isso mais para frente, e os tipos de tratamento e a evolução também ela é muito heterogênea dentro desse grupo de doenças.
Então, em relação ao comportamento, varia desde um comportamento mais indolente, um linfoma menos agressivo, até um linfoma extremamente agressivo. E a distribuição em relação à faixa etária, ela é diferente em relação ao subtipo histológico que a gente vai falar. Dentre as neoplasias todas, a gente vê que o linfoma corresponde a apenas 4% de todas as neoplasias. Por isso que nós não temos, assim, no salão de quimio, uma quantidade enorme de câncer hematológico, né? Muito diferente do que a gente vê de mama, próstata, que é a nossa maioria. É mais comum em homens, raça caucasoide, e a incidência vai realmente aumentar conforme a idade. Então, a gente vê que numa população de pacientes já acima de 75 anos, nós podemos identificar 80 casos novos a cada 100 mil habitantes. Então, realmente, idade passa a ser um fator de predisposição para ter linfoma. E existe uma estimativa de 9 casos por ano, mais ou menos, e meio a meio homem e mulher. Quando a gente vai falar de Brasil, esse estudo foi muito bacana porque ele fez uma retrospectiva de muitos casos, basicamente 680 casos, e para realmente ver a distribuição histológica. Então, o subgrupo mais comum que a gente tem é o linfoma difuso de grandes células B. Os outros acabam sendo diluídos nessas outras porcentagens, são linfomas mais indolentes, mas o linfoma difuso é o linfoma mais comum que a gente trata. E a etiologia são várias, né? Basicamente, ela vai estar ligada a uma mutação dos genes, alguns genes específicos, que acabam agindo nessa diferenciação do linfócito e dá estímulos antigênicos, que dá, então, origem à doença. Pacientes que têm quadro de imunodeficiência são pacientes mais suscetíveis a desenvolver linfoma. Imunodeficiência adquirida, que a gente identifica nos pacientes que são imunossuprimidos. Então, aqui entra pacientes reumatológicos, pacientes transplantados sólidos, por exemplo, transplante hepático, transplante de rim, que ficam em imunossupressão muito tempo, e os pacientes portadores de HIV também acaba sendo uma população mais suscetível para linfoma. Alguns vírus também estão relacionados à etiologia da doença. Então, nós temos o HTLV, que é um primo do HIV, vamos dizer assim, está muito relacionado com o desenvolvimento da leucemia de células T/linfoma. O EBV muito associado com linfoma de Burkitt, doença de Hodgkin. E o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que se aloja no estômago e ela acaba trazendo uma modificação da mucosa gástrica, propiciando, então, a atipia celular, desenvolvendo um subtipo histológico de linfoma muito próprio, que chama linfoma não-Hodgkin-Malt, é um linfoma indolente. Não precisamos falar que o ambiente externo também está muito associado a qualquer tipo de neoplasia, né? Isso não é novidade. Então, pesticidas na agricultura, herbicidas, solventes, e também algum quadro familiar que acaba tendo um aumento de risco para desenvolver a doença. Então, falando um pouquinho do comportamento dos linfomas indolentes, são aqueles pacientes que já têm alguma alteração a nível de hemograma, que pode já ter um predomínio de linfócito nesse hemograma, e que às vezes eles vêm com um gânglio que já está lá no pescoço, na região axilar, já tem muito tempo assim, questão de 1 ano, 2 anos, enfim. Então, basicamente, corresponde a 40% dos casos, mais comum nos idosos. Então, tem um curso clínico muito arrastado. Às vezes, os pacientes demoram para correlacionar alguma coisa de aumento de gânglio com o estado clínico que ele está sentindo. E, geralmente, é doença disseminada ao diagnóstico, com acometimento da medula óssea. A gente não consegue curar esses pacientes, então, o tratamento visa o controle da doença. E muitas vezes o paciente tem esse diagnóstico como um achado de exame e ele não tem nenhum sintoma clínico, constitucional importante que precise fazer tratamento. Então, muitas vezes a gente faz só uma conduta expectante, só uma observação mesmo. Então, aqui são os exemplos de alguns subtipos histológicos, são vários que a gente tem nessa situação.
mas que geralmente não são pacientes que necessitam de um tratamento muito imediato. Diferente dos linfomas agressivos, ou os muito agressivos, né? Que acometem mais adultos jovens, têm um curso clínico mais invasivo e de crescimento rápido. Presença de sintomas B. O que a gente entende por sintomas B? Emagrecimento, sudorese noturna. Então, os pacientes se queixam que à noite eles acordam, durante a noite com o travesseiro molhado, o pijama molhado. Isso é uma queixa muito frequente. E essa febre geralmente é uma febre vespertina, não é uma febre alta, 37,5, 37,7, e geralmente dá todo dia no mesmo horário. Essas doenças podem ser localizadas ou disseminadas ao diagnóstico. E os exemplos mais comuns são os linfomas, de novo, de grandes células B, o linfoma B do mediastino, quando a doença está muito localizada. Os linfomas T geralmente são agressivos. E os muito agressivos são doentes que têm linfoma linfoblástico, e o tratamento é muito... Não estou conseguindo ouvir. Quem que não está conseguindo ouvir, gente? Tá baixo? Será o meu? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá ficando baixo de novo, Márcia. Acho que você tem que ficar mais perto do som. Vamos subir um pouquinho mais. E o linfoma do tipo Burkitt também, que é bastante agressivo. Em relação a manifestações clínicas, então, é muito comum ter a adenomegalia, então, que pode ser indolor, persistente, inexplicável, o aumento do baço, esses sintomas constitucionais que a gente conversou. Então, a doença ela pode ser nodal, cerca de 75% das doenças só acometem linfonodos, e extranodal quando ela pega outros órgãos, que pode ser orofaringe, trato gastrointestinal, sistema nervoso e pele. Bom, como que esses pacientes chegam para nós, né? Então, só vou fazer rapidamente aqui um apanhadinho de um caso clínico. Então, esse caso é um menino de 23 anos, estudante, ígido, que há 5 meses teve uma dor de garganta, tinha uma febre e uma tosse. Ele foi atendido na UBS e foi medicado com antibiótico por 7 dias, inalação e prednisona. Isso basicamente é o que se faz nos casos de dor de garganta nessa faixa etária. Teve uma melhora dos sintomas clínicos, mas há 2 meses ele teve um aparecimento de um gânglio cervical indolor, acha que perdeu o apetite, começou a ter suor à noite, prurido pelo corpo e ele voltou à UBS. Então, nitidamente, ele tinha um gânglio palpável. No raio-x, ele tinha um aumento dessa massa mediastinal. A única forma da gente conseguir fazer esse diagnóstico é fazendo a biópsia desse gânglio, tá? E na histologia mostrou a presença da doença. No caso, esse menino teve um linfoma de Hodgkin. Essas células aqui, que a gente chama de olhinho de coruja, é uma célula muito característica da doença de Hodgkin. E ele foi estadiado com PET-CT. Então, além daquele gânglio cervical, ele também tinha doença no mediastino e tinha também linfonodos na região retroperitoneal e na região inguinal também. Então, basicamente, é assim que a gente consegue identificar esse paciente que aparentemente tem uma doença não muito preocupante, se a gente for ver que é só esse linfonodo, mas quando a gente olha o contexto todo, realmente esse paciente tem muita doença espalhada. Então, a doença de Hodgkin, ela ocorre basicamente, primariamente nos linfonodos. A manifestação clínica comum é o acometimento dos linfonodos. 75% acometem as cadeias cervicais, mais comum em homens, e o prognóstico é bom. E a célula do Hodgkin, ela tem um microambiente que ela é envolto de várias outras células, então ela dá muito processo inflamatório. Então é muito comum esses pacientes terem prurido também, por conta da liberação das citocinas. O Hodgkin especificamente dá em adultos jovens, então a gente vê esse pico aqui dessa curva de incidência em torno da faixa dos 20, 30 anos, e depois em torno de acima de 65 anos, é o que a gente chama de uma curva bimodal. Obviamente, aqueles pacientes com doença inicial, pouca doença, têm um prognóstico melhor, a gente vê por essa curva aqui de sobrevida, e aqueles pacientes que têm doença mais avançada, vários locais acometidos, acabam tendo
uma sobrevida pior, que é a da sobrevida avançada de doença. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do que pode ser o acometimento do linfoma nos pacientes. Então, o acometimento nodal é quando esses pacientes têm esses gânglios, essas massas na região cervical, axilar, inguinal, que é muito fácil de palpar e fácil de identificar. Então, esse daqui é um outro exemplo que tinha um paciente com uma massa, um tumor primário, nessa região cervical, então a gente vê que é uma massa extremamente grande, que faz uma compressão grande até nível alto aqui para esse paciente das vias aéreas. Os linfomas T geralmente acometem rinofaringe, então aqui é uma estrutura de uma tomografia, aqui é toda a cavidade nasal desse paciente, rinofaringe acometida de doença, de tumor. Esse exemplo aqui é um paciente que apareceu primeiro com uma proptose palpebral, então foi no oftalmo, e o oftalmo pediu uma tomografia que viu a presença de uma massa também nesse anexo ocular, que virando a pálpebra consegue identificar que tem uma lesão aqui. Então, foi feito então um diagnóstico de linfoma não Hodgkin indolente para esse paciente. O sistema nervoso central também não fica livre do linfoma, então existem linfomas que são primários do sistema nervoso central, e esses pacientes geralmente não têm mais nenhum outro acometimento em nenhuma outra parte do corpo, então a única forma da gente conseguir fazer o diagnóstico é a biópsia dessa massa do sistema nervoso central. Geralmente são casos bastante graves e bem específicos mesmo. E eu brinco até com os alunos, né? Aqueles que falam, não, eu vou fazer ortopedia, não quero saber de hemato, é muito difícil, mas nós também temos linfomas ósseos, que acometem parte óssea do organismo, então tem pacientes que têm linfomas primariamente ósseo, e assim como mama, né? Às vezes, nós nos deparamos com pacientes que têm uma lesão na mamografia, e aí todo mundo aposta, é um adenocarcinoma de mama, do que tal, enfim, e às vezes na biópsia vem um linfoma difuso de grandes células B que acomete a mama. Então, para vocês verem que o linfoma, ele está em todas as partes do nosso corpo, né? Nós temos linfomas que acometem só a pele também, algumas placas dessa forma que podem aparecer, ou tem uma doença que chama micose fungoide, que acaba acometendo todos os dermátomos, né? A pele toda. Então, gente, aí em relação ao diagnóstico e à investigação, o diagnóstico ele precisa ser feito através de um exame de biópsia. Não tem como a gente aferir um linfoma sem ter uma biópsia incisional do linfonodo, dessa massa de doença. E todo estudo de imunistoquímica é imprescindível para a gente ver qual que é o subtipo do linfoma. Então, obviamente, a gente faz toda a história clínica, exame físico, a gente faz os exames laboratoriais de rotina. A biópsia de medula a gente também acaba fazendo para estadiar esses pacientes e os exames de imagem. Obviamente, a gente adora um PET-CT, mas às vezes a gente não consegue um PET-CT logo no começo, né? Então, as tomografias, tanto de pescoço, tórax e abdômen, são bem-vindas. A depender da localização, por exemplo, sistema nervoso central, a gente vai precisar de uma ressonância, né? Alguns pacientes que têm alguma situação clínica que esteja indicado fazer o líquor, porque às vezes essa doença também pode infiltrar o sistema nervoso central, e a gente consegue identificar isso pela análise do líquor. E a gente sempre acaba fazendo um ecocardiograma também para a gente conseguir prospectar o tratamento dos pacientes. É importante a gente ter todos esses exames para a gente conseguir estratificar esse paciente em relação ao índice prognóstico dele. Então, aqui é só uma ilustração da biópsia de medula óssea, como ela fica toda infiltrada da doença do linfoma também, que é bem comum a gente se deparar com isso. E conforme esse paciente tem os acometimentos que a gente encontra nas tomografias ou no PET, a gente classifica ele como estágio 1, 2, 3 ou 4. Então, 1 seria quando ele tem uma doença muito localizada, o 2 é quando ele tem pelo menos 2 lugares acometidos, acima da linhazinha do diafragma, o 3 é quando ele tem acima e abaixo da linha do diafragma, e o estágio 4 é quando esse paciente já tem doença em órgãos vitais, como
fígado, pulmão, osso, sistema nervoso central, então já aparece como uma doença de estádio 4. Isso é importante porque vai nos direcionar plano de tratamento e o prognóstico desse paciente. Então, não vou me ater a isso com vocês, mas esse índice prognóstico é bem importante, a gente usa muito, que vai realmente nos dizer o quanto esse paciente teria de chance de sobreviver com um tratamento adequado. Então, rapidamente, a gente vê aqui que aqueles pacientes que são de baixo risco, eles têm uma sobrevida infinitamente muito superior do que aqueles pacientes que são de alto risco, ou seja, aqueles pacientes que já têm uma pontuação muito grande nesse índice prognóstico. E a gente consegue ver que a gente perde esses pacientes, geralmente, no primeiro ano de tratamento. Então, aqueles pacientes de alto risco, eles começam a tratar, mas rapidamente eles têm uma deterioração clínica importante e geralmente a gente perde o paciente ou por doença progressiva mesmo, ou seja, ele não está respondendo com a quimioterapia, ou por intercorrência do tratamento, porque o paciente já está muito fragilizado para conseguir ter um tratamento curativo, vamos dizer assim. Então, isso é importante a gente estadiar os pacientes. Os critérios de resposta é baseado nos exames radiológicos que a gente faz no decorrer do tratamento. Esse paciente pode ter uma resposta completa, quando desaparecem todas as lesões que esse paciente tem, uma resposta parcial, ou uma doença refratária, quando essa doença ainda está presente nas avaliações de imagem, depois que ele termina o tratamento. Futuramente, esse paciente pode recidivar, ou ele pode ter uma progressão de doença na vigência da quimioterapia, que seria um cenário muito ruim. Então, aqui é só para ilustrar para vocês, é um paciente que começou o tratamento com esse tanto de doença, então a gente vê que ele tem vários linfonodos axilares, uma massa axilar grande e uma massa de mediastino muito importante, a gente consegue ver aqui pelo PET-CT, além de nódulos retroperitoneais e alguns outros linfonodos. Isso foi antes do tratamento quimioterápico e aqui a resposta completa que ele teve após o final do tratamento. Essa marcação aqui é o coração, tá, gente? Quando o PET-CT ele é realizado, marca muito o coração, fisiologicamente, rins e a bexiga aqui para excretar o radioisótopo. Então, esse paciente atingiu, então, a resposta completa. Então, quais seriam basicamente as estratégicas de tratamento do linfoma? Então, nós acabamos por abordar esse paciente de várias maneiras. Então, nós temos, então, a quimioterapia citotóxica, que é a quimioterapia convencional. Hoje a gente tem terapia droga-alvo, imunoterapia, transplante de medula. E como é que a gente define isso para o paciente? Conforme a doença, a histologia e os protocolos que a gente tem para realmente utilizar. Em relação à quimioterapia citotóxica, ela basicamente vai agir no ciclo celular da célula doente, né? Então, nós temos agentes que agem mais em fase S da divisão celular, outros agentes que agem mais na fase de mitose, outros agentes que agem mais na fase de divisão mesmo celular. Então, na realidade, a gente precisa ter um arsenal de medicamentos que consiga agir em todo o ciclo celular, porque a célula doente, ela está constantemente em divisão. Então, eu não consigo utilizar apenas um único medicamento que só vai agir naquela célula no único momento, né? Então, vai deixar escapar várias outras células tumorais. Então, por isso que a gente usa muito para os linfomas o que a gente chama de poliquimioterapia. Então, são vários medicamentos e cada um acaba tendo uma ação em algum momento dessa célula tumoral. As estratégicas terapêuticas em droga-alvo é exatamente a medicação que vai agir na via de sinalização dessa doença. Então, a gente vê que à medida que se conhece toda a dinâmica e essas vias de sinalizações que a célula tumoral utiliza para se multiplicar,
as terapias-alvos acabam vindo para inibir essas vias de sinalização, deixando, então, a célula entrar em morte celular, que é o que a gente chama de apoptose. Então, nós temos um arsenal de drogas-alvo também, utilizados para o tratamento. Então, fica até difícil, às vezes, a gente escolher um único remédio para o linfoma. Então, muitas vezes, o paciente acaba utilizando uma medicação que age numa determinada via de sinalização, mas também ele entra com alguma outra quimioterápico citotóxico e também pode agir, entrar também com algum imunológico. Então, esse todo arsenal, ele está sendo, assim, desenvolvido dia a dia, que é até difícil da gente acompanhar. Em relação aos anticorpos monoclonais, eu digo para vocês que para os linfomas, o anti-CD20 mudou completamente a história dos linfomas B, principalmente os linfomas difusos de grandes células B. Eles tiveram um incremento na sobrevida desses pacientes, melhoraram a resposta, e o anti-CD20, hoje a gente já tem disponível os biosimilares do anti-CD20, né? Então, é uma das drogas que a gente mais usa para basicamente todos os tipos, os subtipos histológicos dos linfomas B, tanto indolentes como dos linfomas agressivos. O anti-CD30 também foi desenvolvido, ele já é uma medicação um pouco mais recente. Nós utilizamos para a doença de Hodgkin e para os linfomas T. Então, o mecanismo dele também é de anticorpo monoclonal para realmente se ligar e agir na célula tumoral. E o que futuramente a gente deve ter um pouco mais de expertise, e é o que no Brasil está começando a acontecer, é a estratégia de CAR-T-cell. Uma das modalidades de transplante de medula óssea autólogo, só que é uma medula do paciente muito modificada. Então, basicamente, esse paciente tem as suas células coletadas, elas são modificadas geneticamente e são colocadas em meio de cultura e são rendidas para o paciente também. Então, é uma estratégia terapêutica muito interessante que está sendo utilizada para leucemia aguda e para os linfomas e para mieloma múltiplo também. Então, tem aí uma grande chance da gente ter vários desfechos bons aí com essa nova terapia. Então, só para complementar, então, e finalizar, os linfomas realmente é um tipo muito heterogêneo de doenças, então dificilmente a gente consegue colocar todos os pacientes no mesmo pacote de tratamento, a gente precisa realmente conhecer muito esse subtipo histológico. A apresentação clínica varia muito, se é uma doença indolente ou doença agressiva, e isso vai determinar nossas estratégias de tratamento, o que a gente vai propor para o paciente. E o estadio clínico é muito importante, né? Então, quanto mais precocemente esse paciente é identificado e diagnosticado, melhor chance ele tem de alcançar a cura. O que a gente tem visto muito nesse ano de pandemia é que os pacientes têm vindo com muita doença, porque deixaram de fazer poucos exames e as coisas foram ficando um pouco mais devagar. Então, os pacientes que a gente tem recebido na clínica são pacientes que têm muita doença. Mas, assim, são doenças que respondem muito bem ao tratamento e, enfim, vocês realmente conseguem ter bastante contato com esses pacientes. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Se tiverem dúvidas, vamos conversando. Sim, eu acho que isso é super importante. Eu acho que, assim, a gente tem 2 anos, né, praticamente quase 3 anos já falando só de tumor sólido, né? Mas se a gente quer realmente investir em hemato, a gente tem que incluir também hemato no treinamento, né? Eu acho que isso é importante. E o objetivo era realmente ser um processo inicial. Eu já identifiquei várias pessoas, inclusive o doutor André, eu acho que está com linfoma, porque ele está com febre, eu acho que ele está com linfoma. Acabei de falar isso para ele aqui, que não é Covid, é linfoma. Não é. Mas brincadeiras à parte, assim, a mensagem que fica é um paciente que cronifica, né, praticamente. É um paciente que vive muito tempo no tratamento. É isso mesmo, Márcia?
Na realidade, os linfomas de alto grau, se os pacientes sobrevivem naquele primeiro ano de tratamento, em geral, com 5 anos, a gente consegue dar alta para eles, a gente considera os pacientes curados. A chance desse paciente recidivar é nos 2 primeiros anos pós-tratamento. Agora, os linfomas indolentes, que a gente vê naqueles bozinhos, nas vozinhas, que tem lá leucocitose, linfocitose, isso vai anos a fio, entendeu? Então, a gente tem aqueles momentos, trata, aí o paciente melhora um pouquinho, fica uns 2, 3 anos quieto, daqui a pouco trata de novo. Então, é uma vigilância constante, né? Os pacientes com Hodgkin é um pouco mais desafiador, porque os pacientes são muito novos, a gente tem uma população muito nova de doentes, né? Eles têm uma resposta muito boa, então, assim, 85% dos pacientes com Hodgkin vão ficar curados, mas tem 15% que vai, assim, dar o trabalho todo, que vão ser muito refratários, são pacientes que precisam de terapias de resgate, que vão chegar num transplante de medula autólogo e que vão recidivar, que não vão responder. E chamam muita atenção porque são pacientes que geralmente estão na faixa dos 20, 25 anos de idade, e por tratarem muito precocemente, ao longo da vida, eles têm maior chance de ter uma segunda neoplasia, falando em 20 anos, 30 anos. Você pega um rapaz de 20 anos que teve um linfoma, fez quimio, fez rádio, esse rapaz com 50 é um jovem, né? Mas com toda a carga de tratamento que ele teve lá atrás. Então, é muito comum esses pacientes desenvolverem insuficiência cardíaca por conta da radioterapia, eles podem ter a segunda neoplasia. Então, assim, são intercorrências, por quê? Porque eles ainda vão viver muitos anos, né? Então, as orientações que a gente precisa dar para esse grupinho de pacientes, de como, assim, em 10 anos a gente dá alta ao Hodgkin. Ele não vai morrer do Hodgkin, mas ele vai ter uma série de outros desfechos. Por quê? Porque ele tratou muito precocemente numa fase muito cedo da vida dele, né? É mais ou menos como o câncer de pênis, se a gente for fazer de testículo, se a gente for fazer uma analogia. Pode ser, exatamente. Fazem tratamento agressivo e que depois podem desenvolver uma segunda neoplasia, exatamente. A gente tem uma pergunta aqui da Mari. Quando o paciente é elegível para TCTH e em qual fase do tratamento? O transplante, como que a gente faz o transplante para os linfomas, né? Transplante autólogo, que é um transplante, assim, muito, vamos dizer assim, é uma terapia de altas doses, que a gente chama, e a ideia do transplante autólogo realmente é resetar o sistema imunológico do paciente. Então, eu preciso dar uma quantidade de quimioterapia tão grande que vai acabar com a medula óssea dele. Então, se eu não tiver um backup de medula óssea desse paciente congelada, guardadinha antes, esse paciente com a quimioterapia do transplante, ele não recupera nunca mais. Ele vai ficar aplásico, vai ficar anêmico, plaquetopênico, porque a medula dele queimou na quimioterapia. Então, na realidade, a gente devolver a medula do paciente é o procedimento do transplante, mas o que a gente está focando é essa quimio que a gente faz para o transplante autólogo, que é a quimio do condicionamento. A gente só vai pensar em transplante para aqueles pacientes que tiveram uma recidiva da doença e que fizeram uma terapia de resgate e que tiveram uma resposta, e aqueles pacientes, por exemplo, linfoma T é muito, de partida já é um linfoma muito grave. Então, a gente consolida esse paciente com um transplante de medula autólogo. Então, a gente faz a quimio, esse paciente até entra em remissão, mas a gente leva ele para o transplante, por quê? Porque eu preciso garantir que essa resposta seja permanente, né? Então, o transplante autólogo a gente está autorizado a fazer até paciente de 70 anos de idade. Acima de 70 anos a gente não faz mais. Pode fazer mais de uma vez? A pergunta da Deonice, se pode fazer mais de uma vez? Pode. Nós temos pacientes que fazem 2 transplantes autólogos, pode. E pacientes com linfoma que fazem um transplante autólogo e recidivam desse transplante autólogo, muitas vezes a gente busca um irmão na família. E aí a gente faz um alogênico. Mas não é uma situação habitual, porque quando esses linfomas recidivam, as recidivas geralmente são muito agressivas, e geralmente
Por que a doença recidiva, né? Porque realmente sobrou um clone mais resistente que a gente não conseguiu derrubar. Então, se essa doença não teve resposta com um transplante, que já é uma quimio muito, muito agressiva, dificilmente a gente vai conseguir resgatar o paciente com outros tratamentos, entendeu? Entendi. Tem uma outra pergunta da Thaília aqui também. Doutora, depois de quanto tempo que os hematologistas repetem o exame para ver a resposta ao tratamento? É igual ao tumores sólidos? Termina o ciclo proposto e repete o exame? Geralmente, quando a gente estadia o paciente, a gente faz os exames ao diagnóstico. Em geral, no meio do tratamento, a gente faz uma avaliação, nem que seja um raio-x e um ultrassom para ver como que tá. E ao final do tratamento, geralmente a gente espera 20 a 30 dias da última químio para fazer um PET-CT. Porque o PET-CT é muito sensível e tem muito processo inflamatório ainda, a chance de vir falso positivo é grande. Então, a gente prefere aguardar pelo menos esse período, 20 dias a 30 dias, para fazer uma outra avaliação. E essa primeira avaliação é extremamente importante, daí a gente faz com PET-CT. A gente acompanha o paciente com PET-CT? Não. Uma que é muito caro e a outra que a clínica acaba sendo um pouco mais soberana, vamos dizer assim. Se esse paciente tem um PET-CT negativo, a próxima avaliação que eu vou fazer para ele vai ser em torno de 3, 4 meses, eu posso fazer uma tomografia. Estando tudo bem, eu intercalo com um ultrassom, um raio-x, porque ao longo da vidinha, esses pacientes vão ter uma sobrecarga muito grande de exames, né? E às vezes os pacientes já estão numa faixa etária entre 50 e 60 anos, aí acabam recebendo muito contraste, aí a gente se preocupa com o rim. Então, a gente consegue ponderar, mas geralmente no primeiro ano a gente fica mais atento, nos primeiros 2 anos, exames a cada 3, 4 meses, e depois a gente passa a cada 6 meses, até uma vez por ano. Entendi. Doutora Márcia, eu acho que vale, assim, a gente até pensando aqui para o futuro, uma aula, a visão do hemato nos exames laboratoriais, né? Porque é um pouco diferente da oncologia em si, mas, assim, a gente está falando aqui com uma equipe interdisciplinar, a gente tem nutricionistas, engenheiros, eu acho que valeria, assim, não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que essa parte de análise de exames laboratoriais seria bem interessante. Mas, assim, assim, eu sou de uma época, eu sou nutricionista de formação, que todo paciente hematológico que internava, eu tinha que dar fruta cozida. E assim, eu já não faço nutrição há anos, a Thaís está aqui, talvez ela... Água fervida, e água... água fervida, verduras cozidas e tudo cozido, né? Tudo cozido, até a coitada da banana, da maçã, da pera, tem que ser cozido. Não, isso assim, a gente não está mais nessa linha, não. Porque era muito extremo mesmo. Até ferver a água, tomar água fervida, gente, é uma coisa horrorosa, né? A gente tem um pouco mais de cautela realmente quando o paciente está na unidade de transplante, que realmente a questão da alimentação é bem difícil mesmo, porque além de tudo em relação aos alimentos, o paciente faz muita mucosite, então é difícil até do paciente comer, né? Mas para os pacientes ambulatoriais, é liberado, a alimentação está liberada contanto que não seja carne crua. Então, o problema, assim, a carne crua não dá para comer. Peixe cru, comida japonesa, é o que eu falo, brinco com os pacientes. Gosta? Então, assim, tipo, antes de começar a quimio, é só a última vez, né? Comer carpaccio, que às vezes os pacientes gostam bastante. Então, a carne crua é difícil. Eu proíbo os pacientes. Entendi. Agora, tudo cozido. E as frutas, evitar as de cascas finas, né? Então, uva, ameixa, morango, né? Figo, que agora está na época, porque não dá para a gente higienizar direito, não dá para descascar direito, e tem muito agrotóxico também, né? Então, a gente tira isso dos pacientes. O resto, eu sempre oriento, lavar tudo, todas as frutas, descascar e comer. E não tem uma restrição tão absurda assim. A Thaís está aqui, não sei se ela está conseguindo ouvir direito, mas ela fez uma cartilha justamente mostrando para os pacientes, que foi acho que o mestrado dela, né? Mostrando para os pacientes que muito mais do que cozinhar e tudo, a higiene
da mão, dos alimentos, é o fundamental. Então, ela fez uma cartilha super didática, que eu posso depois compartilhar com todo mundo, Legal. um desenho, né? Ensinando a higiene dos alimentos, né, Thaís? Então, acho que isso, assim, foi a tese de mestrado dela e foi algo que realmente fica para a sociedade, né? Uhum. Thaís, quer falar alguma coisa? Eu fiz a cartilha, né? Justamente eu fiz bem ilustrada, né? Porque como eu fiz para os pacientes da Unicamp, né? Então a gente sabe que muitos pacientes às vezes acabam não tendo, né, um entendimento correto quando a gente orienta sobre a higienização, sobre deixar de molho 15 minutos no hipoclorito. Então, né, a gente já sabe que já caiu por terra essas recomendações de proibição, como a doutora Márcia disse. Realmente é só proibir as carnes cruas, né? Mas o resto, se higienizado correto e a gente sabendo a procedência, esse paciente em âmbito ambulatorial pode realmente consumir de tudo, né? Desde que seja realmente muito bem higienizado. Então, a cartilha que eu fiz como um produto do meu mestrado foi para esses pacientes, né? Eu vou compartilhar com todo mundo, eu acho que é bem interessante, até porque é visual, né? Eu acho que quando você faz uma coisa que é visual, não sei, eu sou uma pessoa visual, né? Eu posso escutar 3 vezes uma coisa e não entender nada, eu olhando eu já entendo tudo. Então, assim, cada um tem jeito de ser e também ajuda aqueles que não conseguem ler, né? Eu acho que falando em SUS, principalmente. E falando em SUS, a gente tem uma pergunta da Juliana, da farmácia, lá do rádio. Ela quer saber se o transplante ele é coberto pelo SUS e pelo serviço privado. Existe uma portaria, o SUS fornece transplante de medula autólogo e transplante halogênico e transplante haplo, né, que entra no halogênico, que é com o doador não totalmente compatível. E no privado, idem também. Então, para as doenças, mieloma, linfoma, leucemia aguda, aplasia e doença de Hodgkin, então está coberto. Agora está coberto também, está uma discussão de cobrir linfoma, transplante para anemia falciforme também. É uma outra doencinha benigna. Mas tinha para uma possibilidade para criança com uma linha de estudo lá em Ribeirão Preto com a Belinda, não era isso? Tinha, começou com a Belinda. Na Unicamp a gente já fez 2 transplantes de paciente falciforme, mas é um outro capítulo, né? Doença falciforme, né? Mas dá para fazer sim. Para pacientes hoje com linfoma, a gente consegue mensurar assim, tipo, qual o percentual desses pacientes que realmente são elegíveis a um transplante? Existe essa estatística? Ou seja, todos os pacientes com linfoma, porque linfoma não é só linfoma, é linfoma Hodgkin, não Hodgkin, tem vários tipos, né? Mas assim, existe hoje assim, tipo, na realidade, o transplante autólogo no cenário do linfoma, ele vai cair para aquele grupo de pacientes que já não foram tão bem na primeira linha, né? Então, já é uma porcentagem mais restrita. E desses que não foram tão bem na primeira linha, ele precisa ser quimiosensível para ele poder se beneficiar do transplante. Não adianta a gente mandar para o transplante um paciente cheio de doença. Não vai dar certo, né? Ele só vai ter toda a toxicidade do tratamento e não vai ter nenhum benefício em relação à doença. Então, a maioria dos pacientes, nesse cenário, conseguem se beneficiar de alguma maneira do transplante. Principalmente o grupo de Hodgkin, porque são pacientes muito novos e muitas vezes eles entram numa resposta parcial. Quando eles têm muita doença, dificilmente só a quimioterapia consegue limpar tudo. Então, da resposta parcial, a gente propõe o transplante e ele consegue atingir uma resposta completa pós-transplante. Então, isso é como se fosse uma continuação do tratamento desses pacientes que são mais, vamos dizer assim, que têm doença mais avançada. Entendi. Pacientes com mieloma múltiplo, que é outra doença, o transplante autólogo ele está previsto em todos os pacientes. Então, o paciente faz diagnóstico e tem menos que 70 anos, o transplante de medula vai acontecer em algum momento na vida desse paciente. Então, são situações diferentes, mas o transplante traz bastante benefício para os pacientes. A gente consegue tirar vários do limbo, como a gente diz, né? É mais uma aula, né? É outra aula. É outra aula. É outra aula, é outro processo, né? A Thaília está colocando
colocando aqui a importância de ter talvez um documento, uma vez que a gente vai fomentar mesmo o número de tratamento oncohematológico nos serviços, um documento específico para a enfermagem, né? Eu acho que seria bom como tem para onco. Eu acho que seria bom, Thaíli, você sentar com o seu grupo de enfermagem, fazer uma proposição e validar com a doutora Márcia e o doutor Bruno, né? Eu acho que isso é uma possibilidade. A doutora Márcia está no rádio às sextas, então isso poderia E sim. o Bruno todas as terças é tranquilo, né? Então seria bom, sim, se você puder fazer e validar, eu acho que seria interessante, sim, né? Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos muitas palmas, muitos parabéns no bate-papo aqui. Todo mundo pedindo mais hemato. Eu adoro ouvir isso. A gente pode fazer um mieloma, uma leucemia. Leucemia é um outro capítulo, né, gente? Leucemia é tensa coisa, né? Acho que Mas acho que aos poucos vamos se habituando com esses pacientes, né? Eles já estão vendo algumas coisinhas diferentes lá no rádio. Sim. Eu acho que aqui a gente tem o pessoal do rádio, tem do Madre, tem o pessoal da Santa Casa de Valinhos também que está aqui com a gente, tem os nossos colegas da Unimed de Campinas, tem nossa amiga querida da PUC, ou seja, aqui a gente tem uma vasto número de serviços, que o objetivo mesmo é a gente fazer divulgar. Exatamente, fazer grupos pequenos e grupos pequenos que a gente consiga mesmo fazer a diferença na vida do paciente, na vida final, né? do resultado final do cuidado com os pacientes. Acho que isso também é super importante, né? Assim, dentro desse processo. Mas se alguém quiser fazer mais alguma colocação, fica à vontade. Thaíli, muito obrigada. Thaís, muito obrigada por ter compartilhado a cartilha conosco, ela já compartilhou aqui. Também tem tá? E uma coisa legal que eu acho que é de falar, a gente tem os nossos protocolos clínicos de oncologia. Esse ano de 2020, a doutora Márcia também fez de hemato. Então, o manual de protocolos, para quem quiser... Tem alguma coisinha lá, sim. Já tem, sim, alguns protocolos fixos do grupo. Então, acho que isso é legal também, se vocês quiserem dar uma olhada, é só me pedir que eu mando o acesso, porque tem senha no site, eu mando o acesso para vocês, e aí vocês podem baixar em PDF, fica com vocês também para a rotina diária, tá bom? Tá ótimo, muito bom. Obrigada, meninas, pelo tempo de vocês. Eu acho que assim, a gente evita muito o evento em dezembro, que a gente sabe que está todo mundo morto de cansaço, mas não podíamos terminar de uma maneira mais brilhante, viu, Márcia? Tá todo mundo mandando, Giovana mandando parabéns também. Eu acho que isso é super importante. E assim, a gente pensar um pouco também no que a gente pode fazer de diferente. O objetivo é sair daqui, cada um, né? A Laís, que é fisioterapeuta, a Del e a Thaíli, que são enfermeiras, ou seja, a Gita, que é psicóloga, pensar como eu posso fazer a diferença na vida do meu paciente com tudo que eu ouvi, né? E outra coisa é fomentar a dúvida, para que as pessoas cheguem e vão procurar algumas alternativas. Então, esse compartilhamento de informação é sempre muito bom. Então, agradeço, doutora Márcia, a possibilidade, agradeço, meninas, desejo um Feliz Natal para quem eu não consegui falar mais, desse ano louco que a gente viveu. Vou morrer de saudade da nossa festa de confraternização, que esse ano não vai ter, né? Eu louca por uma muvuca, mas infelizmente agora então voltamos para o amarelo, esquece, mas a gente confraterniza pela alma e pelo coração. Então, muito obrigada, viu, pela presença de todas, e 2021 está aí, cheio de energia, cheio de hemato, que eu prometo para vocês que eu vou conversar com a doutora Márcia. Tá ótimo, obrigada, meninas. Tudo de bom. Tchau.